Diretamente do Centro de Conferências, na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 178ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música desta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Os membros e líderes da Igreja vêm de todas as áreas do mundo para receber conselhos e instruções de seus líderes. Esta transmissão é oferecida como serviço público pela Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Thomas S. Monson, presidente da Igreja, dirigirá esta sessão. Sejam todos bem-vindos à primeira sessão geral da 178ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Reconhecemos a presença das autoridades gerais ao púlpito neste centro de conferências e também no Assembly Hall. Reconhecemos também a presença nesta conferência da Presidência Geral da Sua Socorro, rapazes, moças, escola dominical e da primária. Estendemos uma saudação especial aos líderes governamentais, educacionais e cívicos que estão conosco. Agradecemos aos proprietários e operadores de muitas estações de rádio, televisão, sistema de satélite e provedores de internet por oferecerem suas instalações como serviço público para levar esta conferência a uma grande audiência em muitas partes do mundo. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg, com Clay Christiansen ao órgão. O coro abriu a sessão cantando How Wondrous and Great, quão maravilhoso e excelente, e nos brindará agora com Brilha Meiga Luz. A oração de abertura será então feita pelo elder Lynn A. Makeson, dos 70. It's kind to be
Our beloved Heavenly Father, Amado Pai Celestial, ao nos reunirmos diante de Ti por todo o mundo, no início desta conferência de Tua Igreja, expressamos nossa gratidão e amor pelo privilégio que temos de receber orientação de profetas, videntes e reveladores sob Tua mão. Somos gratos por estarmos reunidos em uma assembleia solene neste dia para apoiar e expressar o nosso amor a Ti e também o nosso compromisso de seguir os conselhos de seu líder escolhido e ungido. Somos muito gratos pela restauração do Evangelho, pela grande bênção que é. Oramos por todas as famílias, especialmente pelas mães, que eles possam crescer, se fortalecer através da Tua orientação. Por favor, encoraje seus filhos. Somos gratos pelo Teu Espírito que é derramado sobre esta conferência. E oramos para que possamos ser receptivos às lições que foram preparadas para nós. Somos gratos pelo presidente Monson, pelos seus conselheiros e o Quórum dos 12. Oramos pelo seu bem-estar. E oramos pelos que serão chamados hoje. Que eles possam sentir o nosso apoio, e nosso amor, e nosso encorajamento. Por favor, abençoe esta conferência por todo este dia. É em nome de Jesus Cristo. Amém. Presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, apresentará às autoridades gerais os 70 de área e as presidências gerais das auxiliares da Igreja para o voto de apoio. Depois do apoio, ouviremos o Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Então, o coro cantará Hoje ao Profeta Louvemos. Presidente Uchtdorf. Irmãos e irmãs, o presidente Monson pediu que eu tratasse dos assuntos relacionados a esta Assembleia solene. Trata-se de uma circunstância de grande significado para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em todo o mundo. Desde o dia 10 de outubro de 1880, quando John Taylor foi apoiado para suceder Brigham Young como profeta, vidente, revelador e presidente da Igreja, cada uma dessas ocasiões foi designada formalmente como Assembleia Solene do Corpo da Igreja para expressar a voz da Igreja. Apoiaremos por quórum e grupo. Onde quer que estejam, convidamo-los a se levantarem quando solicitados e a se manifestarem erguendo a mão caso decidam apoiar aqueles cujos nomes serão apresentados. Devem dar o voto de apoio somente quando convidados a se levantarem. As autoridades gerais designadas ao tabernáculo e ao Assembly Hall da Praça do Templo observarão o apoio nesses locais. Nas sedes de estaca, um membro da presidência da estaca observará os apoios. Caso haja algum voto em contrário, pedimos que nos comuniquem. Passaremos agora aos apoios desta Assembleia Solene. A primeira presidência queira levantar-se. É proposto que a primeira presidência apoie Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os que forem a favor, manifestem-se. Apenas os que estão de pé. Obrigado. É proposto que a primeira presidência apoie
Henry Benin Eyring como primeiro conselheiro e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja. Os que estão a favor se manifestem. É proposto que a primeira presidência apoie Boyd Kenneth Packer como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Os que forem a favor, manifestem-se. É proposto que a primeira presidência apoie como membros do Quórum dos 12 Apóstolos Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Badnor, Quentin L. Cook e D. Todd Christofferson. Os que forem a favor, manifestem-se. É proposto que a primeira presidência apoie os conselheiros na primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Por favor, manifestem-se. A primeira presidência queira sentar-se. Convidamos o Elder Christofferson para tomar seu lugar com o Quórum dos 12. É proposto que o Quórum dos 12 Apóstolos, que agora se levante para fazer o apoio. É proposto que o Quórum dos 12 Apóstolos apoie Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12, conforme apresentados e apoiados pela primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Podem sentar-se. Os membros do primeiro e do segundo quórums dos 70 e o bispado presidente queiram levantar-se. É proposto que os membros dos quórums dos 70 e o bispado presidente apoiem Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12, conforme apresentados e apoiados pela primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Podem sentar-se. Queiram levantar-se onde quer que estejam os seguintes irmãos: todos os 70 de área, patriarcas ordenados e todos os membros dos grupos de sumos sacerdotes e de quórums de élderes. É proposto que Thomas Spencer Monson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme apresentados e apoiados anteriormente. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Queiram sentar-se. Pedimos agora que todos os portadores do sacerdócio arônico se levantem, isto é, todos os sacerdotes, mestres e diáconos ordenados. É proposto que apoiem Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme apresentados e apoiados anteriormente. Todos a favor, manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. Podem sentar-se. Todas as irmãs da Sociedade de Socorro, isto é, todas as mulheres a partir de 18 anos de idade, queiram levantar-se. É proposto que Thomas Spencer Monson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme apresentados e apoiados anteriormente. Todas a favor, manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. Podem sentar-se. As moças, isto é, todas as jovens entre 12 e 18 anos de idade, queiram levantar-se.
É proposto que Thomas Spencer Monson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme apresentados e apoiados anteriormente. Todas a favor manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. Podem sentar-se. Agora pedimos a todos os membros, onde quer que estejam reunidos, inclusive os que já tiverem se levantado anteriormente, que fiquem de pé. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme apresentados e apoiados anteriormente. Todos a favor manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. Todos podem sentar-se. Podemos permanecer sentados durante a desobrigação e chamados de outras autoridades gerais 70 diárias e presidências gerais das auxiliares da Igreja. É proposto que desobriguemos o Elder D. Todd Christofferson como membro da presidência dos Quórums dos 70. Os que puderem nos acompanhar com um voto de gratidão, por favor, manifestem-se. É proposto que desobriguemos os seguintes 70 diária a vigorar a partir de 1º de maio de 2008. A. Venâncio Caleira, Marco A. Cárdenas, José A. Castro, Geraldo Cossé, Luiz G. Chaverri, Timothy D. Deiches, Jaime Ferreira, José A. Garcia, Francisco I. Jimenez, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Frederick C. Elisieme, Glenn O. Jensen, Robert Koch, Gwen Tony Ling, Richard D. May, Ross H. McKittrick, Yasuo Niyama, Timothy M. Olson, Fernando D. Ortega, Luigi S. Peloni, Rafael E. Pino, Gelson Pizirani, Alejandro M. Robles, Gerald Roth, M. Gonzalo Sepúlveda, Su Kyong Tang, Anthony R. Temple, Larry Y. Wilson, Tsung Ting Jared Young, Willie F. Zuzunaga. Os que desejarem nos acompanhar expressando gratidão pelo excelente serviço desses irmãos, queiram manifestar-se. É proposto que desobriguemos as irmãs Susan W. Tanner, Elaine S. Dalton e Mary Ann Cook como presidência geral das moças. Desobrigamos também todas as irmãs, membros da Junta Geral das Moças. Todos os que desejarem expressar seu agradecimento pelo excelente serviço e devoção dessas irmãs, manifestem-se. É proposto que apoiemos o Elder L. Whitney Clayton como membro da presidência dos Quórums dos 70. Todos a favor, manifestem-se. Em contrário, se houver, podem também manifestar-se. É proposto que apoiemos como novos membros do primeiro Quórum dos 70, William R. Walker, Craig C. Christensen, Marcos A. Aidukaitis, Gerald Cossé, Lawrence E. Corbridge, Eduardo Gavahead, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Alan F. Packer, Kevin W. Pearson, Rafael E. Pino, Gary E. Stevenson, José A. Teixeira, F. Michael Watson e Jorge F. Zeballos, e como novos membros dos Quórums dos 70, Ted R. Callister e Kent D. Watson. Todos a favor, manifestem-se. Se houver quem se oponha, manifeste-se pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos os seguintes irmãos como novos 70 diária: Pedro E. Abularak,
Koichi Aoyagi, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Victor K. Kenchen, Kuo Xiangshun, J. Devin Cornish, Win R. Dussup, Matthew J. Eyring, J. Guillermo Garcia, Robert C. Gay, Alfredo L. Gesati, James B. Gibson, Júlio C. Gonzalez, Paulo H. Itinozzi, Douglas W. Jessup, Faustino Lopes, Declan O. Madu, Per G. Malm, Fernando Maluenda, James B. Martino, Sergi N. Nicolin, Abelardo Morales, W.T. David Murray, Satoshi Nishihara, Norbert K. Owidleu, Michael D. Pickard, Anatoly K. Reshetnikov, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. da Rocha, A. Ricardo Santana, Robert B. Smith, Israel A. Tolentino, Ruben D. Torres, J. Romeo Villarreal, Luiz Weidman, Chi Hong Sam Vong. Os que apoiam, manifestem-se. Alguém se opõe? É proposto que apoiemos a irmã Elaine S. Dalton como a nova presidente-geral das moças, com Mary Ann Cook como primeira conselheira e Ann M. Dibb como segunda conselheira. Os que apoiam, manifestem-se. Se alguém se opõe, manifeste-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, 70 de área, e a presidência geral das auxiliares como atualmente constituídos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Presidente Monson, pelo que posso observar, o voto no centro de conferências foi unânime e afirmativo em todos os votos. Obrigado, irmãos e irmãs, pelo seu voto de apoio, por sua fé, dedicação e orações. Convidamos os membros recém-chamados do Quórum dos 70 e da Presidência Geral das Moças a ocupar seus lugares ao púlpito. Com gratidão, damos as boas-vindas ao Elder D. Todd Christofferson ao Quórum dos 12 Apóstolos. De todo o coração, apoiamos esta maravilhosa primeira presidência e todos os que foram chamados. Irmãos e irmãs, ao recebermos a notícia do falecimento do presidente Gordon B. Hinckley, todos sentimos imediatamente profundo pesar. Contudo, por sabermos que seu destino estava nas mãos do Senhor, nossa tristeza transformou-se em gratidão. Somos imensamente gratos pelo que aprendemos com esse grande profeta de Deus. Hoje, nesta Assembleia Solene, cumprimos a vontade do Senhor que declarou: a ninguém será permitido sair a pregar meu Evangelho ou estabelecer minha igreja, a não ser que tenha sido ordenado por alguém que tem autoridade, e que a igreja saiba que tem autoridade e foi apropriadamente ordenado pelos dirigentes da igreja. Essa lei do comum acordo foi observada, e a igreja seguirá avante em seu devido curso. Os membros de todo o mundo apoiam o presidente Thomas S. Monson e seus conselheiros tão capazes. Não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos
e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O Senhor revelou por que deu uns para apóstolos e outros para profetas. Fez isso para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Assim, o ministério dos apóstolos, a primeira presidência e os 12, é proporcionar essa unidade da fé e proclamar nosso conhecimento do Mestre. Nosso ministério é abençoar a vida de todos os que desejarem aprender e seguir o caminho mais excelente do Senhor. E devemos ajudar as pessoas a se prepararem para sua potencial salvação e exaltação. A terceira regra de fé declara que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Ser salvo, ou alcançar a salvação, significa ser salvo da morte física e da espiritual. Graças à ressurreição de Jesus Cristo, todos ressuscitarão e serão salvos da morte física. As pessoas podem ser salvas individualmente da morte espiritual por meio da expiação de Jesus Cristo, caso tenham fé nele, obedeçam às leis e ordenanças de seu Evangelho e sirvam a ele. Ser exaltado ou alcançar a exaltação refere-se ao estado mais elevado de felicidade e glória no reino celestial. Podemos receber essas bênçãos depois de deixarmos esta existência frágil e mortal. O momento de nos prepararmos para nossa salvação e exaltação futuras é agora. Como parte dessa preparação, é preciso primeiro ouvir e compreender o Evangelho. Por esse motivo, o Evangelho de Jesus Cristo está sendo levado a toda a nação, tribo, língua e povo. Há alguns anos, conheci o rei de uma tribo africana. Quando percebeu que estava sendo ensinado por um apóstolo do Senhor, ficou profundamente emocionado. Disse que multidões do seu povo se batizariam se ele lhes ordenasse. Agradeci sua bondade, mas expliquei que o Senhor não procede dessa maneira. O desenvolvimento da fé no Senhor é uma questão individual. O arrependimento também é uma questão individual. As pessoas só podem ser batizadas e receber o Espírito Santo individualmente. Cada um de nós nasce individualmente. Da mesma forma, cada um de nós precisa nascer de novo individualmente. A salvação é uma questão individual. O progresso individual é promovido na família, que é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. O lar é o laboratório de Deus para o amor e o serviço. Nele, o marido deve amar a mulher mulher deve amar o marido, e os pais e filhos devem amar uns aos outros. Em todo o mundo, a família está sendo alvo de cada vez mais ataques. Se as famílias fracassarem, muitos de nossos sistemas políticos, econômicos e sociais também fracassarão. E se as famílias desmoronarem, seu glorioso potencial eterno não será alcançado. Nosso Pai Celestial quer que marido e mulher sejam fiéis um ao outro e que estimem e tratem os filhos como uma herança do Senhor. Numa família assim, estudamos as Escrituras e oramos juntos. Mantemos os olhos fitos no templo, onde recebemos as bênçãos mais sublimes que Deus tem reservadas para seus filhos fiéis.
Graças ao grandioso plano de felicidade, podemos permanecer juntos em família para sempre, como seres exaltados. O Pai Celestial declarou: "Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem." Estes dois objetivos foram possibilitados pela expiação de seu Filho amado, Jesus Cristo. A expiação tornou a ressurreição uma realidade e a vida eterna uma possibilidade para todos os que viveriam no mundo. A ressurreição ou imortalidade é concedida a todos os homens e mulheres como uma dádiva incondicional. A vida eterna, ou glória celeste, ou exaltação, é uma dádiva condicional. As condições desse dom foram estipuladas pelo Senhor, que prometeu: "E se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna", que é o maior de todos os dons de Deus. Os requisitos incluem a fé no Senhor, o arrependimento, o batismo, o recebimento do Espírito Santo e a fidelidade até o fim às ordenanças e aos convênios do templo. Nenhum homem nesta igreja pode alcançar o grau mais elevado de glória celeste sem uma mulher digna selada a ele. Essa ordenança do templo possibilita a exaltação futura de ambos. Nos chamados da igreja, podemos vir a ser desobrigados. Não podemos, porém, ser desobrigados da responsabilidade de pais. Desde o princípio da história humana, o Senhor deu aos pais o mandamento de ensinar o Evangelho aos filhos. Moisés escreveu: "E ensinarás a teus filhos as palavras de Deus, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te." Em nossa época, o Senhor acrescentou: "Ordenei que criasseis vossos filhos em luz e verdade." A igreja auxilia, mas não substitui os pais em sua responsabilidade de ensinar os filhos. Nesta época de imoralidade desenfreada e pornografia, que enreda e vicia, os pais têm a responsabilidade sagrada de ensinar aos filhos a importância de Deus em sua vida. Esses males que destroem tão insidiosamente o potencial divino devem ser totalmente rejeitados pelos filhos de Deus. Devemos também ensinar os filhos a honrarem aos pais. O quinto mandamento declara: "Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá." Qual será a melhor maneira de ensinar os filhos? O Senhor deixou bem claro para nós: nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo, reprovando prontamente e com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo, e depois, mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo. Quando um filho precisar de correção, perguntem a si mesmos: o que posso dizer ou fazer para persuadi-lo a escolher um caminho melhor? Ao aplicar o corretivo necessário, faça-o de modo calmo, discreto, amoroso e não em público. Se for preciso repreender, mostre prontamente um amor ainda maior, a fim de não criar ressentimento. Para ser persuasivo, seu amor deve ser sincero e seus ensinamentos devem basear-se em doutrinas divinas e princípios corretos.
Não tentem controlar os filhos. Em vez disso, escutem-nos. Ajude-os a aprender o Evangelho. Inspire-nos e conduza-nos a rumo à vida eterna. Vocês são agentes de Deus para cuidar dos filhos que Ele lhes confiou. Que a influência divina dele permaneça em seu coração ao ensinarem e exortarem. Qualquer debate sobre as responsabilidades familiares quanto à preparação para a exaltação seria incompleto se mencionasse apenas a mãe, o pai e os filhos, e os avós e outros antepassados. O Senhor revelou que não podemos aperfeiçoar-nos sem eles. Tampouco eles podem aperfeiçoar-se sem nós. As ordenanças de selamento são essenciais à exaltação. A mulher precisa ser selada ao marido, os filhos aos pais, e todos nós precisamos ser ligados aos nossos antepassados. E o que acontecerá com as pessoas que não conseguirem casar-se nesta vida ou selar-se aos pais nesta vida? Sabemos que o Senhor julgará cada um de nós segundo os desejos do nosso coração, bem como nossas obras, e que as bênçãos da exaltação serão concedidas a todos os que forem dignos. Como filhos do convênio, somos altamente favorecidos. Foram plantadas em nosso coração as promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor afirmou: porque sois herdeiros legais segundo a carne, e fostes escolhidos do mundo com Cristo em Deus. Portanto, bem-aventurados sois se continuais em minha bondade, uma luz para os gentios, e por meio deste sacerdócio, um Salvador para o meu povo, Israel. Esta vida é o período para nos prepararmos para a salvação e exaltação. No plano eterno de Deus, a salvação é um assunto individual. Já a exaltação é um assunto de família. Como filhos do convênio, nos reunimos na Assembleia Solene desta manhã. Voltamos a atenção para o título sagrado dos profetas e apóstolos, mas a responsabilidade final de se preparar para a salvação e futura exaltação recai sobre cada pessoa responsável pelo uso que fizer do arbítrio individual, agindo na sua própria família e com um outro título sagrado de mãe, pai, filha, filho, avó ou avô. Nesses papéis de grande responsabilidades, sigamos em frente com fé, guiados por Jesus Cristo, a quem pertence esta igreja, e por seu profeta, por meio do qual ele fala à humanidade. Essa é minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus.
Our hearts have been touched. Nosso coração foi tocado por essa maravilhosa apresentação. Hoje ao profeta louvemos. Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Ronald A. Rasband, da presidência dos 70, seguido da irmã Cheryl C. Lent, presidente-geral da primária. Depois de suas palavras, o coro e a congregação cantarão "Graças damos, ó Deus, por um profeta". Logo após, o Elder Kenneth Johnson, dos 70, nos dirigirá a palavra. Ele será seguido pelo Elder Joseph B. Wirtling, do Quórum dos 12 Apóstolos. Elder Rasband. I would like to add my testimony. Eu gostaria de adicionar meu testemunho nesse dia especial, que o presidente Thomas S. Monson é o profeta do Senhor na Terra. Sou grato por ter esse privilégio de falar na Conferência Geral. Sou grato, como vocês, pela experiência de participar dessa conferência histórica, na qual apoiamos de maneira organizada o nosso profeta, a primeira presidência e os demais líderes da Igreja. Esse tipo de experiência fortalece nosso testemunho e aumenta nossa fé no conhecimento de que esta é realmente a Igreja verdadeira do Senhor. Nossa jornada na vida nos proporciona muitas experiências especiais que se tornam blocos para a edificação de nossa fé e testemunho. Essas experiências podem chegar a nós das mais variadas formas e épocas imprevisíveis. Podem ser eventos marcantes e espirituais ou pequenos momentos de iluminação. Algumas experiências virão na forma de grandes desafios e provações difíceis que testam nossa capacidade de lidar com eles. Qualquer que seja a experiência, cada uma nos proporciona a chance de crescer espiritualmente, ganhar sabedoria e, em muitos casos, servir os outros com mais empatia e amor. Como declarou o Senhor ao profeta Joseph Smith, para restaurar-lhe confiança durante um dos momentos de provação mais significativos. Todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. À medida que as experiências se acumulam em nossa vida, elas fortalecem e apoiam umas às outras. Assim como os blocos de cimento de nossa casa sustentam o restante da estrutura, assim também nossas experiências pessoais tornam-se blocos de sustentação para nosso testemunho e aumentam nossa fé em Jesus Cristo. Esta conferência, por exemplo, ilustra o valor de uma vida cheia de experiências. Ao seguirmos os sábios conselhos de nossos líderes e nos maravilhamos com seus ensinamentos e espírito, seria de se admirar que o Senhor escolhesse seu apóstolo mais antigo, após anos de preparação para tornar-se seu profeta. Minha bênção patriarcal diz que eu teria experiências especiais que fortaleceriam meu testemunho. Irmãos e irmãs, pensem nas experiências especiais com as quais vocês foram abençoados na vida e lhes trouxeram convicção e alegria no coração. Lembre-se de quando sentiram pela primeira vez que Joseph Smith era o profeta da restauração. Lembre-se quando aceitaram o desafio de Moroni e compreenderam que o livro de Mormon era realmente um testemunho de Jesus Cristo. Lembre-se de quando receberam uma resposta a uma oração fervorosa e perceberam que o Pai Celestial conhece pessoalmente e os amam. Ao refletirem sobre essas experiências especiais, não lhes despertam gratidão e força de vontade para seguir em frente com fé e determinação renovadas? Não muito tempo atrás, minha mulher e eu tivemos uma experiência que jamais esqueceremos. Fui chamado para presidir 2 conferências de destaque no Peru. Durante nossa estada, fomos à cidade de Puno, no alto dos Andes, à margem do lago Titicaca. A 12 mil metros acima do nível do mar, ficamos fascinados pela simplicidade e beleza da cidade no alto desse lago andino. Reunimos-nos com os presidentes de área e tivemos um maravilhoso serão para a juventude com centenas de jovens na área de Puno. Uma manhã, fomos convidados a visitar um pequeno grupo de membros que viviam nas ilhas flutuantes de bambu do lago Titicaca. O povo indígena que mora nessa região é conhecido como
Urus. Soubemos que um pequeno grupo de famílias santos dos últimos dias haviam se reunido para construir sua própria pequena ilha flutuante. Ficamos entusiasmados e fomos de barco até a ilha, onde fomos saudados calorosamente. Seguramos seus bebês enrolados nos mais lindos e coloridos cobertores feitos à mão. Comemos o peixe que eles pescaram no lago, preparado com todo cuidado e servido generosamente. Vimos suas mercadorias e seu artesanato e trocamos presentes. Em nossa visita, soubemos que seus filhos tinham que remar 45 minutos ida e volta para ir à escola e ao seminário todos os dias. Também ficamos felizes porque aqueles membros conheciam as Escrituras e as compreendiam e as amavam. Eles nos mostraram com entusiasmo a recomendação para o templo, pois tinham recebido sua investidura no templo de Cochabamba. Antes de irmos embora, uma mãe nos perguntou se poderíamos nos ajoelhar e fazer uma oração familiar. Lembro-me muito bem, ajoelhando-me com aqueles santos fiéis, usando desta forma o sacerdócio de Melquisedeque para dedicar o seu lar. Senti-me profundamente humilde naquela ilha flutuante de bambus no lago Titicaca, as quais pediram a mim para orar e fazer uma oração naquela pequena ilha de Ampo Inti e abençoasse as famílias de Luhano e Alahui. Ao pensar nessa experiência especial com a qual o Senhor nos abençoou, sei que um novo bloco de edificação foi acrescentado à casa de minha fé. Penso muito nessa experiência em Puno como um lembrete de minha bênção patriarcal que está sendo cumprida. No prefácio de Doutrina e Convênios, escrito em 1831, prevendo a expansão da obra do Senhor em nossos dias, o Senhor revelou que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo, para que a fé também aumente na terra, para que o meu eterno convênio seja estabelecido, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra. Irmãos e irmãs, os fracos e simples membros da igreja, como vocês e eu, estão levando o evangelho até os confins da terra, a Puno, Peru e a outros lugares distantes. A fé está crescendo entre o povo do convênio de Deus, e acredito que, tendo um tesouro pessoal de experiências ricas como essas, podemos aumentar a fé em cada um de nós. O presidente Monson disse: o Senhor manda, e aqueles que obedecem, sejam sábios ou simples, ele se revelará nas labutas, sofrimentos e lutas que travarem junto com ele, e saberão, por sua própria experiência, quem ele é. Nessa época de invasões mundanas em nossa vida, em que as provações e dificuldades parecem nos dominar, lembremos-nos de nossas próprias experiências espirituais e especiais. Esses blocos de edificação de nossa fé e testemunho nos trarão convicção e a segurança do carinho e do amor do Pai Celestial, do Salvador Jesus Cristo e de sua Igreja, restaurada, verdadeira e viva. Disso testifico em nome de Jesus Cristo. Amém. Que eu me lembre, meu pai sempre usou um belo anel de rubi na mão esquerda. O anel foi passado para meu único irmão. Suponho que isso legado passado de geração em geração. Será uma boa tradição, associada a lembranças queridas. Cada um de nós tem tradições na família. Algumas são seculares. Outras têm um significado profundo. As tradições mais importantes estão ligadas ao modo como vivemos e perdurarão à medida que a vida de nossos filhos for influenciada e moldada. No livro de Mórmon, lemos a respeito dos lamanitas que foram profundamente influenciados pelas tradições de seus pais. O rei Benjamim disse que eles eram um povo que não sabia nada sobre os princípios do Evangelho.
ou nem sequer neles acreditavam quando lhes eram ensinados, por causa das tradições de seus pais que não eram corretas. Que tipos de tradições nós temos? Algumas talvez venham de nossos antepassados e agora estejamos passando para nossos próprios filhos. Será que elas são o que queremos que sejam? Elas têm como base a retidão e a fé? São principalmente materiais ou eternas em sua natureza? Estamos conscientemente criando boas tradições ou aceitando passivamente o que a vida nos traz? Nossas tradições estão sendo criadas em resposta às vozes ensurdecedoras do mundo ou influenciadas pela voz mansa e delicada do Espírito? As tradições que estamos criando em nossa família vão ajudar nossos filhos a seguirem os profetas vivos ou tornar isso mais difícil para eles? Como devemos determinar quais serão nossas tradições? As Escrituras nos dão um excelente padrão. Em Mosias 5,15, lemos: Portanto, quisera que fosseis firmes e inamovíveis, sobejando sempre em boas obras. Gosto muito dessa frase porque sabemos que as tradições se formam com o tempo ao repetirmos certas práticas muitas e muitas vezes. Quando somos firmes e inamovíveis em fazer o bem, nossas tradições são firmemente alicerçadas na retidão. Mas tenho uma pergunta. Como determinamos o que é bom, ou melhor dizendo, o que é bom o bastante? Outra escritura que nos dá um pouco mais de informação encontra-se em 3 Nef 6,14. Fala das pessoas que se haviam convertido à verdadeira fé e não se afastaram dela, pois eram firmes e constantes e inabaláveis, desejando guardar com todo o empenho o mandamento do Senhor. Sabemos que a conversão à verdadeira fé é algo que precede nossa capacidade de permanecer firmes e inamovíveis em guardar os mandamentos. Essa conversão é a firme crença de que Jesus Cristo é nosso Redentor. Um testemunho disso encontra-se no livro de Mórmon, que é um outro testamento de Jesus Cristo. Ele segue lado a lado com a Bíblia em proclamar a divindade e missão de Jesus Cristo, assim como a veracidade do fato de que o Pai Celeste vive. Todos os profetas destes livros sagrados dão testemunho pessoal dessas coisas e também ensinam como devemos viver para sermos participantes da expiação e encontrarmos paz e felicidade. Há somente uma forma de nos convertermos. É por meio do testemunho do Espírito, quando estudamos estas Escrituras que testificam dele. E também quando oramos e jejuamos. Só alcançamos a conversão quando temos um desejo profundo de saber a verdade. Nossa motivação deve ser a de buscar abertamente a verdade, não a de justificar nossas ações encontrando erros nas Escrituras, nos ensinamentos dos profetas ou na própria igreja. Nosso empenho deve ser o de ouvir as interpretações do Espírito, em vez de dar ouvidos ao que o mundo diz. Devemos estar desejosos de abrir a mente e o coração, aceitar a maneira do Senhor e, se necessário, mudar nossa vida. Nossa conversão pessoal virá quando começarmos a viver da forma que o Senhor espera que vivamos, firmes e inamovíveis em guardar todos os mandamentos, não apenas aqueles que são convenientes. Isso, então, se torna um processo de refinamento ao tentarmos tornar cada dia um pouco melhor que o anterior. Assim, nossas tradições se tornam boas tradições. Convido todos a refletir por um momento nas tradições que temos em nossa vida e como elas podem afetar nossa família. Nossas tradições quanto à observância do Dia do Senhor, oração familiar, estudo das Escrituras em família, serviço e atividade na igreja, assim como os padrões de respeito e lealdade que temos em casa, terão um grande efeito em nossos filhos e no futuro deles. Se a forma como agimos como pais baseia-se nos ensinamentos das Escrituras e dos profetas modernos, não iremos errar.
Se toda vez que tivermos uma dificuldade e nosso coração se voltar primeiro e sempre para o Pai Celestial, em busca de orientação, estaremos em local seguro. Se nossos filhos souberem de que lado estamos e nós sempre estivermos do lado do Senhor, saberemos que estamos fazendo o que é certo. É importante que trabalhemos continuamente para fazer essas coisas. Não seremos perfeitos nisso, e nossa família nem sempre reagirá positivamente. Mas estaremos construindo um alicerce seguro de boas tradições, no qual nossos filhos poderão apoiar-se. Eles podem se agarrar a este alicerce quando as coisas ficarem difíceis e voltar para ele caso se desviem do caminho por algum tempo. No fim da vida, meu pai passou muito mais coisas para nós, seus filhos, do que um anel de rubi. Seu corpo estava velho e cansado, mas na realidade ele foi um pilar de força, um exemplo de retidão e verdade. As tradições que ele manteve na vida nos fortalecem hoje, embora ele não esteja mais conosco. Ele era firme e inamovível, desejando guardar com todo o empenho os mandamentos do Senhor. Podemos fazer isso por nossos filhos? Que legado estamos deixando para eles hoje? Qual será esse legado amanhã? Pode começar conosco. O coração e a vida deles estará repleto de tradições que os ajudarão a aceitar e seguir o Senhor e os profetas modernos? Nós, como família, seremos capazes de reivindicar as bênçãos prometidas? Para que Cristo, o Senhor, Deus onipotente, possa selar-nos como seus, a fim de que sejamos levados ao céu e tenhamos salvação sem fim e vida eterna. Irmãos e irmãs, sei que podemos. Sei que Deus nos ama e que está esperando para ajudar-nos a nos aproximarmos dele. Cada um de nós pode saber que essas coisas são verdadeiras. Sei que são. Sei que Deus vive. Jesus Cristo é seu Filho e nosso Redentor. O Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. As Escrituras contêm o Evangelho e testificam dele. Temos um profeta vivo e verdadeiro hoje, o presidente Thomas S. Monson. Ele foi preparado para liderar a Igreja do Senhor hoje. Ao nos tornarmos firmes e inamovíveis em guardar os mandamentos do Senhor, iremos assegurar as bênçãos do céu para nós e nossa família. Oro para que sintamos isso profundamente em nosso coração e nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. This is the 178th Annual General Conference. Esta é a 178ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Com o conhecimento do grande plano de felicidade, temos a oportunidade e a responsabilidade de ajudar a restaurar a fé na família. Nossa missão compara-se de muitas maneiras à daqueles que atuam no campo da medicina e da pesquisa científica. Por meio de leis bem fundamentadas, eles descobrem como minorar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida. No plano da crença religiosa, homens e mulheres de fé, por meio de princípios de comprovada eficácia, podem ajudar a curar o coração magoado e a dar nova esperança e certeza a uma mente transtornada. O sucesso do cientista é alcançado quando ele obedece àquelas que costumamos chamar de leis da natureza. Os grandes cientistas do passado e do presente não criaram as leis que regem os processos naturais. Eles as descobriram. Na Epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma pergunta profunda relativa à fonte da capacidade intelectual do homem. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Por meio da lógica e do aprendizado, o conhecimento aumenta e a compreensão se expande. Esse processo identifica as teorias e leis e determina a sua autenticidade. Algo que se torna claro para a mente esclarecida é que existem leis que mantêm em equilíbrio a vida e os seres vivos. A descoberta das leis da física e a obediência a elas traz o progresso e possibilita que o homem alcance realizações que, de outra forma, não seriam possíveis. Acredito que essa premissa se aplique também aos padrões éticos e valores morais. É, portanto, nossa responsabilidade resguardar o lar como centro de aprendizado, onde essas virtudes são instiladas em uma atmosfera de amor pela força do exemplo. O presidente Thomas S. Monson ensinou: nossos jovens precisam de menos críticas e mais modelos para seguir. Refletindo sobre minha vida, compreendo como passei a apreciar os principais valores necessários ao desenvolvimento de um caráter sólido. Onde aprendi a ser leal, íntegro e confiável? Adquiri essas qualidades no lar, com o exemplo de meus pais. Onde aprendi a importância do serviço abnegado? Foi observando a minha mãe e vendo sua devoção à família. Onde me ensinaram a honrar e respeitar as filhas de Deus? Foi com o exemplo de meu pai. Foi no lar que aprendi os princípios do viver previdente e da dignidade do trabalho. Ainda me lembro vivamente de minha mãe passando várias noites em casa, pedalando uma velha máquina de costura, costurando sapatos para uma fábrica local. Esse trabalho não era para possibilitar a compra de nada para si, mas para ajudar a prover recursos para que eu e meu irmão pudéssemos fazer faculdade. Mais tarde, ela expressou a satisfação que sentia por esse ato de serviço. Meu pai era sábio e trabalhador. Ensinou-me a cortar madeira com um serrote, a consertar e trocar tomadas de aparelhos elétricos e também a fazer muitos outros trabalhos. Todas essas lições tinham um tema comum: nunca se satisfaça com nada menos que o melhor que puder fazer. Desenvolvi a habilidade de tomar decisões importantes conversando com meus pais e aprendendo com seus conselhos. Podemos acrescentar à lista responsabilidade, consideração pelos outros, determinação para alcançar metas de estudo, para mencionar apenas algumas coisas. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo me foi apresentado quando ainda adolescente por Pamela, com quem me casei. Ela ajudou a transformar minha vida de melodia monotônica em sinfonia completa. Desfruto de 67 anos de felicidade no casamento e na vida familiar, 21 como filho e 46 como marido, coroando tudo isso com a alegria
de ser pai e avô. O que mais poderia desejar? Em poucas palavras, desejaria que todos desfrutassem das mesmas oportunidades. Retornando aos ensinamentos de Paulo aos Coríntios, encontramos: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O conhecimento científico é obtido principalmente por meio de pesquisas, da realização de experiências e pelo intelecto. Os discípulos de Cristo recebem testemunho estudando as palavras e observando as obras do Mestre, colocando os princípios em prática e por meio da inspiração. Há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Embora às vezes as verdades espirituais pareçam menos tangíveis, ao coração humilde seu impacto é inegável. É importante compreender que as leis da natureza não foram estabelecidas com base na popularidade. Elas foram estabelecidas e repousam sobre a rocha da realidade. Existem também verdades morais que não têm origem humana. Elas são o cerne de um plano divino, e quando são descobertas e aplicadas, dão-nos grande felicidade e esperança em nossa jornada mortal. Por exemplo, creio no que foi declarado em A Família, Proclamação ao Mundo, e também nas revelações divinas de que o casamento e a família são ordenados por Deus. As Escrituras declaram: to future generations, a foundation of faith in the family, as defined by deity. We should never forget that freedom and happiness in all aspects. Nunca nos esqueçamos de que a liberdade e a felicidade em todos os aspectos da vida nos advêm ao compreendermos e vivermos em harmonia com princípios internos. Esses princípios são um firme alicerce sobre o qual podemos edificar uma vida plena, produtiva e feliz. Aplicar os padrões prescritos no plano do Pai me permitiu experimentar o significado de viver feliz e de, com alegria, tirar água das fontes da salvação. O Salvador ensinou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A maneira como encaramos o mundo ou nossas atitudes pode às vezes restringir nossa capacidade de desfrutar as maiores oportunidades da vida. Poderíamos perguntar: e aqueles que não tiveram uma atmosfera familiar positiva? As famílias estáveis são o vínculo que mantém a sociedade coesa, que beneficia toda a humanidade e também aqueles que vivem em circunstâncias menos favoráveis. Para os que vivem fielmente os mandamentos e que com paciência oram por tal sociabilidade, repito as palavras simples e confortadoras de Helen Steiner Rice. Quando Deus faz uma promessa, ela é sempre verdadeira, pois tudo o que Ele promete, sem dúvida, cumprirá. E ainda que a desilusão seja tua companheira, lembra-te das divinas promessas e tua fé renascerá. Oro que permaneçamos unidos com coragem e convicção, como guardiões do dom divino que é a família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sinto-me grato pela oportunidade de estar com vocês hoje neste magnífico centro de conferências. Por maior que seja esta congregação, é apenas uma fração dos milhões que verão, ouvirão e lerão as palavras proferidas nesta grande conferência. Evidentemente, sentiremos muita falta do nosso amado presidente Gordon B. Hinckley. Somos todos melhores graças à sua influência. A igreja está mais forte graças à sua orientação. De fato, o mundo é um lugar melhor por termos tido um líder como Gordon B. Hinckley.
Gostaria de dizer algumas palavras sobre a nossa nova primeira presidência. Conheço o presidente Monson há muito tempo. Ele é um vigoroso homem de Israel que foi pré-ordenado para presidir esta igreja. Ele é muito conhecido por suas histórias e parábolas cativantes. Mas nós, que o conhecemos melhor, sabemos que sua vida é um exemplo prático da aplicação dessas histórias. Embora seja um grande mérito seu, o fato de que muitos dos grandes e poderosos desse mundo o conheçam e honrem, talvez seja um tributo ainda maior, o fato de que muitos dos humildes o chamem de amigo. O presidente Monson é inteiramente bom e compassivo. Suas palavras e ações são exemplo da preocupação com cada pessoa. O presidente Aaron é um homem sábio, culto e espiritual. Ele é conhecido e respeitado não apenas na igreja, mas pelos que não são da nossa religião. Ele é um tipo de homem que, quando fala, todos escutam. Ele engrandeceu o nome Eyring. Conheci o presidente Uhdorf quando eu era presidente da área na Europa. Desde o momento em que o conheci, reconheci nele um homem de imensa profundidade espiritual e tremenda capacidade. Soube que a mão do Senhor estava sobre ele. Há 23 anos, tive a honra de chamá-lo para servir como presidente de destaque em Frankfurt, na Alemanha. Ao observá-lo ao longo dos anos, notei que tudo que foi colocado sob sua direção teve sucesso. O Senhor está com ele. Quando penso no presidente Uhdorf, duas palavras me vêm à mente. Alle wohl, que significa em alemão, tudo vai bem. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele estava cercado por multidões e falou a milhares, mas sempre se preocupou com as pessoas individualmente. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido, disse ele. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Esse ensinamento se aplica a todos os que os seguem. Recebemos o mandamento de buscar os que se perderam. Temos que ser guardiães de nosso irmão. Não podemos negligenciar esse encargo que recebemos do Salvador. Precisamos nos preocupar com a ovelha perdida. Hoje gostaria de falar sobre aqueles que se perderam. Alguns por serem diferentes, alguns por estarem cansados e alguns por se desviarem do caminho. Eles não se sentem parte do grupo. Talvez por serem diferentes. Eles sempre se afastem do redil. Eles podem ser diferentes dos que estão ao seu redor na aparência ou no modo de agir, pensar e falar. E às vezes os faz sentir que não fazem parte do grupo. Concluem que não são necessários. Vinculada a essa falsa percepção, essa é a crença errônea de que todos os membros da igreja devem parecer, falar e agir de modo semelhante. O Senhor não povoou a terra com uma vibrante orquestra de personalidades para apenas valorizar os flautins do mundo. Todo instrumento é precioso e contribui para a complexa beleza da sinfonia. Todos os filhos do Pai Celestial são diferentes entre si em algum aspecto, mas cada um tem o seu belo som que acrescenta profundidade na beleza da sinfonia. Todos os filhos do Pai Celestial são diferentes entre si em alguns aspectos, mas cada um tem o seu belo som. Em si, essa variedade da criação já é um testemunho de como o Senhor valoriza todos os filhos. Ele não dá mais valor a um homem do que a outro, mas convida todos a virem a Ele e a participarem de sua bondade, e não repudia nem quer que o procure negro e branco, escravo, livre, homem e mulher. Lembro de quando eu era jovem, havia um menino mais velho que era física e mentalmente deficiente. Ele tinha um problema de fala e caminhava com dificuldade. Os meninos costumavam zombar dele. Eles o provocavam, atormentavam, às vezes até fazê-lo chorar. Ainda ouço sua voz. Vocês não estão sendo bons comigo, dizia ele. Assim, eles o ridicularizavam e empurravam e faziam piadas a seu respeito. Certo dia não consegui mais suportar aquilo. Embora só tivesse 7 anos de idade, o Senhor me deu a coragem de enfrentar meus inimigos. Não toquem nele, disse para eles. Parem de zombar dele, sejam bondosos, ele é filho de Deus.
Meus amigos recuaram e foram embora. Na época, me perguntaram se minha ousadia colocaria em risco minha amizade com eles. Mas aconteceu o inverso. Daquele dia em diante, meus amigos e eu nos tornamos mais próximos. Eles mostraram mais compaixão pelo menino e tornaram-se seres humanos melhores. Pelo que sei, nunca mais o provocaram. Irmãos e irmãs, se simplesmente tivéssemos mais compaixão pelos que são diferentes de nós, isso amenizaria muitos dos problemas e aflições do mundo atual. Alguns estão perdidos por estarem cansados. É muito fácil sentir-nos sobrecarregados, com todas as pressões, exigências e tensões que enfrentamos a cada dia. Não admira que fiquemos cansados. Muitos ficam desanimados por não terem conseguido atingir o seu pleno potencial. Outros simplesmente se sentem fracos demais para contribuir. E assim, quando o rebanho segue em frente de modo gradual e quase imperceptível, alguns ficam para trás. Todos já se sentiram cansados e oprimidos em uma ocasião ou outra. Parece que me sinto mais assim agora do que quando era mais jovem. Joseph Smith, Brigham Young e até Jesus Cristo sabiam o que significava ficar cansado. Não quero subestimar o peso do que os membros da igreja carregam sobre os ombros, nem minimizar as provações emocionais ou espirituais que enfrentam. Elas podem ser pesadas e muitas vezes são difíceis de suportar. Tenho, porém, um testemunho do poder revigorante do Evangelho de Jesus Cristo. O profeta Isaías proclamou que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Quando me sinto cansado, lembro-me das palavras do profeta Joseph Smith. Não prosseguiremos então grande causa, ide avante, não para trás. Coragem, irmãos, e avante, avante para a vitória. Regozije-se vosso coração e muito se alegre. Prorrompa a terra em canto, que as matas e todas as árvores do campo louvem ao Senhor, e que todos os filhos de Deus gritem de alegria. Para vocês, membros da igreja que ficam para trás, por sentirem-se deslocados, rogo que deem um passo adiante e ponham-se a trabalhar. Mesmo quando se sentem que a sua ajuda pouco contribua para a obra. A igreja precisa de vocês. O Senhor precisa de vocês. Lembre-se de que o Senhor com frequência escolhe as coisas fracas do mundo para realizar seus propósitos. Para todos os que estão cansados, que as palavras consoladoras do Senhor lhes sejam um alento. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Confiemos nessa promessa. O poder de Deus pode infundir energia e vigor em nosso corpo e espírito. Peço que buscam essa bênção do Senhor. Acheguem-se a Ele e Ele se achegará a vocês, pois prometeu que os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando nos preocupamos com os que estão cansados, socorremos os fracos e erguemos as mãos que pendem e fortalecemos os joelhos enfraquecidos. Os líderes dedicados da igreja atentam para as limitações de cada pessoa, mas estão ávidos por empregar o pleno potencial do vigor e da capacidade dos membros. Líderes, ensinem e apoiem, mas não pressione os membros a correr mais rápido ou trabalhar mais do que as forças permitem. Lembre-se, às vezes, aqueles que começam mais devagar são os que vão mais longe. Alguns estão perdidos por se desviarem do caminho. Com exceção do Senhor, todos cometemos erros. A questão não é de saber se cairemos ou tropeçaremos, mas sim como reagiremos. Alguns se afastam do redil depois de cometerem erros. Isso é muito triste. Sabiam que a igreja é um lugar em que as pessoas imperfeitas se reúnem, mesmo com todas as suas fraquezas mortais, e se tornam melhores? Todos os domingos, em todas as capelas do mundo, encontramos homens, mulheres e crianças mortais e imperfeitos, que se reúnem em fraternidade e caridade, esforçando-se para tornarem-se melhor, para aprender por meio do Espírito e incentivar a apoiar uns aos outros. Nunca vi nenhuma placa na porta de nossas capelas com os dizeres "Entrada permitida somente para pessoas perfeitas".
É por causa de nossas imperfeições que precisamos da Igreja do Senhor. É nela que as doutrinas de redenção de Cristo são ensinadas e suas ordenanças de salvação são ministradas. A Igreja nos ensina, incentiva, motiva a ser melhores pessoas e mais felizes. O Senhor sabe que cometeremos erros. É por isso que Ele sofreu por nossos pecados. Ele quer que voltemos a nos erguer e nos esforcemos para melhorar. Há alegria entre os anjos de Deus pelo pecador que se arrepende. Para vocês que se afastarem por terem sido ofendidos, peço que deixem sua mágoa e raiva de lado. Peço que encha o coração de amor. Há um lugar para vocês aqui. Venham, juntem-se ao redil, consagrem suas habilidades, talentos e aptidões. Vocês se aperfeiçoarão com isso, e outros serão abençoados por seu exemplo. Para os que se afastaram por causa de questões de doutrina, não podemos pedir desculpas por pregar a verdade. Não podemos negar a doutrina que nos foi dada pelo próprio Senhor. Em relação a isso, não fazemos concessões. Entendo que às vezes as pessoas discordem da doutrina. Podemos até chegar a ponto de chamá-la de loucura, mas repito as palavras do apóstolo Paulo, que disse que às vezes as coisas espirituais podem parecer loucura para os homens. Apesar disso, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Na verdade, as coisas do Espírito são reveladas pelo Espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois que lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Testificamos que o Evangelho de Jesus Cristo está na terra hoje. Ele ensinou a doutrina de seu Pai. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Sei que cada um de vocês se preocupa com um ente querido. Ofereça-lhe incentivo, serviço e apoio. Ame-o. Seja bondoso com ele. Em alguns casos, ele voltará. Em outros, não. Mas em todos os casos, sejamos dignos do nome que tomamos sobre nós. Sim, o nome de Jesus Cristo. A todos os habitantes desse mundo, ergo a voz em solene testemunho de que Deus vive e que Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Rei. Ele restaurou sua verdade, seu Evangelho, por intermédio do profeta Joseph Smith. Ele fala a seus profetas e apóstolos. O presidente Thomas S. Monson é o ungido do Senhor da Igreja hoje. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fico sempre feliz por ouvir de nossos irmãos. Tenho conhecido o Elder Wirthlin por tantos anos. Eu tinha responsabilidade na Europa e ele estava em Frankfurt. Ele me telefonava frequentemente. E muitas vezes ele dizia, essa é a melhor época da vida. Quando eu estava lá em Frankfurt, em Germania. Tanto era bom lá como é aqui em Salt Lake. Somos gratos por todos os que falaram hoje e também ao coro pela maravilhosa música que ele nos deu esta manhã. O coro cantará Aonde Mandares Irei. Após a música, o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência, será nosso último orador desta sessão. O coro então cantará Vinde a mim. Após a música, a oração de encerramento será feita pelo elder Ulisses Soares, dos 70. E a conferência entrará em recesso até às 17 horas, horário de Brasília, desta tarde. Obrigado, irmãos e irmãs.
As we sustain Thomas Spencer, Ao apoiarmos Thomas Spencer Monson como profeta vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e T. Christofferson como apóstolo e membro do Quórum dos 12 Apóstolos, vimos e sentimos a evidência de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é verdadeira e viva. O Senhor falou àqueles por meio de quem Ele restaurou a Igreja nestes últimos dias e disse, para que tivessem poder para estabelecer o alicerce desta Igreja e tirá-la da obscuridade e das trevas, a única Igreja verdadeira e viva na face de toda a terra, com a qual eu, o Senhor, me deleito, falando à Igreja coletiva e não individualmente. Pois eu, o Senhor, não posso encarar o pecado com um mínimo grau de tolerância. Entretanto, aquele que se arrepender e cumprir os mandamentos do Senhor será perdoado. E aquele que não se arrepender, dele será tirado até a luz que recebeu. Pois meu Espírito não contenderá sempre com o homem, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a Igreja verdadeira, a única Igreja verdadeira, porque nela estão as chaves do sacerdócio. Somente nesta Igreja o Senhor depositou o poder de selar na terra e no céu, como o fez na época do apóstolo Pedro. Essas chaves foram restauradas a Joseph Smith, que foi então autorizado a conferi-las aos membros do Quórum dos 12. Quando o profeta Joseph foi assassinado, os inimigos da Igreja acharam que ela desapareceria. Pensavam que ela tinha sido criada por um homem mortal e que, portanto, desapareceria com ele. Mas essas esperanças eram vãs. Não só esta era a Igreja verdadeira, como também tinha o poder de continuar existindo. Sim, mesmo quando morreram aqueles que haviam sido escolhidos para liderá-lo por algum tempo. Vimos hoje uma demonstração de que a Igreja é verdadeira e viva. As chaves foram dadas a homens mortais, mas o Senhor preparou um caminho pelo qual as chaves continuem operando na terra, enquanto as pessoas exercerem fé, tanto no fato de que elas estão na terra, como que foram transmitidas pela vontade de Deus. O povo de Deus nem sempre foi digno da experiência maravilhosa que compartilhamos hoje. Os apóstolos, depois da ascensão de Cristo, continuaram a exercer as chaves que ele lhes deixara. Mas, devido à desobediência e à perda de fé dos membros, os apóstolos morreram sem que as chaves fossem passadas para sucessores. Chamamos esse trágico episódio de a apostasia. Se os membros da Igreja naquela época tivessem tido a oportunidade e a vontade de exercer a fé que vocês têm hoje, o Senhor não teria retirado as chaves do sacerdócio da terra. Portanto, hoje é um dia de significado histórico e de importância eterna na história do mundo e para os filhos de nosso Pai Celestial. Nossa obrigação é permanecermos dignos da fé necessária para cumprirmos nossa promessa de apoiar os que foram chamados. O Senhor estava tão satisfeito com a Igreja no início da restauração como está agora. Mas Ele advertiu os membros daquela época, como faz hoje, de que não pode encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Para apoiarmos os que foram chamados hoje, precisamos analisar nossa vida, arrepender-nos se for necessário, comprometer-nos a guardar os mandamentos do Senhor e seguir seus servos. O Senhor nos adverte que, se não tivermos essas coisas, o Espírito Santo será retirado de nossa vida. Perderemos a luz que recebemos e não seremos capazes de cumprir a promessa que fizemos hoje de apoiar os servos do Senhor em sua Igreja verdadeira. Todos precisamos fazer uma avaliação individual. Primeiro, precisamos medir a profundidade de nossa gratidão por sermos membros da Igreja verdadeira de Jesus Cristo. Segundo, precisamos saber pelo poder do Espírito Santo de que maneira podemos cumprir melhor os mandamentos.
Sabemos por profecia que não só a igreja é verdadeira e viva e não será novamente tirada da terra, mas também que ela se tornará melhor. Nossa vida mudará para melhor à medida que exercermos fé para o arrependimento, nos lembrarmos sempre do Salvador e cumprirmos mais fervorosamente seus mandamentos. As Escrituras contêm promessas de que, quando voltar para sua igreja, o Senhor a encontrará espiritualmente preparada para Ele. Isso deve fazer com que nos sintamos mais determinados e otimistas. Precisamos melhorar. Podemos e vamos fazê-lo. Neste dia em especial, seria sábio tomarmos a decisão de apoiar com fé e orações todos os que nos servem no reino. Estou pessoalmente ciente do poder da fé que os membros da igreja exercem para apoiar os que foram chamados. Nas últimas semanas, senti de modo vigoroso o poder da fé e das orações de pessoas que não conheço e que não me conhecem, como alguém chamado para servir por meio das chaves do sacerdócio. O presidente Thomas S. Monson será abençoado pelo apoio da fé que vocês têm. A família dele também receberá bênçãos por causa de sua fé e de suas orações. Todos aqueles que foram apoiados por vocês hoje receberão o alento de Deus por causa da fé que eles e vocês têm. Todo membro terá oportunidades de apoiar seus líderes por intermédio do serviço prestado em nome de Deus. Esta igreja é uma vigorosa fonte de força para a bênção de seus membros e de todas as pessoas da terra. A igreja, por exemplo, realiza um trabalho humanitário notável no mundo inteiro. Tudo isso é possível por causa da fé que os membros e seus amigos têm de que Deus vive e de que o Senhor deseja socorrer todos os necessitados que Ele puder ajudar por meio de seus fiéis discípulos. Além disso, é por meio desta igreja e das ordenanças que dela existem que as bênçãos do poder selador podem chegar ao mundo espiritual. Esta é uma igreja verdadeira e viva, que ajuda até aqueles que não estão vivos mais. Se vocês tiverem fé para procurar o nome de seus antepassados, se forem à casa do Senhor e oferecer-lhes ordenanças vicárias, estarão apoiando essa grande obra cujo propósito é oferecer salvação a todos os filhos do Pai Celestial que vêm a este mundo. Gostaria de mencionar alguns motivos pelos quais tenho gratidão por uma igreja verdadeira e viva. Depois vou sugerir algumas maneiras pelas quais vejo a igreja que está sendo preparada para a volta do Salvador. E, por fim, vou prestar meu testemunho de como fiquei sabendo que esta é a igreja verdadeira e viva. Acima de tudo, sinto-me grato por ter sentido o poder purificador que está a nosso dispor nas ordenanças do sacerdócio. Senti o perdão e a purificação por meio do batismo realizado por pessoas que possuem autoridade. Senti o ardor em meu peito, que só é possível por causa destas palavras proferidas pelos servos de Deus. Recebe o Espírito Santo. Meu sentimento de gratidão também decorre das bênçãos concedidas à minha família. É o poder selador e nosso conhecimento dele que modifica e transforma nossa vida em família aqui e nossa esperança da alegria na vida em família no mundo vindouro. A ideia e a esperança de que posso ter um relacionamento eterno me ajudam a suportar as provações da separação e da solidão que fazem parte da existência mortal. A promessa aos santos fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é a de que a família pode desfrutar o convívio mútuo e expandir-se na eternidade. Essa certeza muda para sempre e para melhor todos os nossos relacionamentos familiares. Por exemplo, estou em uma fase da vida em que, devido às grandes distâncias, não posso conhecer muito bem meus netos e, com o tempo, nem os meus bisnetos. Há também pessoas que nunca tiveram a oportunidade de casar e ter filhos que sentem os mesmos anseios que eu sinto de estar próximo da família. Graças à restauração do conhecimento de que as famílias são eternas,
temos mais esperança e mais ternura em todos os nossos relacionamentos familiares. As maiores alegrias desta vida centralizam-se na família. E o mesmo acontecerá no mundo vindouro. Sinto-me imensamente grato pela certeza que tenho de que, se formos fiéis, esse mesmo convívio que desfrutamos nesta vida estará conosco para sempre no mundo vindouro, em glória eterna. Vejo evidências do aperfeiçoamento da igreja predito por profetas. Por exemplo, ao viajar e conhecer os membros da igreja, vejo que há um constante melhoramento na vida deles. Em sua fé simples e obediência, a expiação está mudando e edificando os membros. Frequentemente participo de reuniões em que as pessoas muito humildes ensinam e fazem sermões, com um poder semelhante ao que foi concedido a Leí e Nefe, os filhos de Elamã. Vocês devem lembrar-se deste relato. E aconteceu que Nefe e Leí pregaram aos lamanitas com grande poder e autoridade, porque haviam recebido poder e autoridade para falar, sendo também inspirados quanto ao que deveriam dizer. Tenho a certeza de que o desejo do presidente Gordon B. Hinckley, tantas vezes repetido, será realizado. Ele ensinou que todos os que se filiam à igreja poderiam ser mantidos plenamente integrados se fossem nutridos pela boa palavra de Deus. Lembro-me de que ele dizia em suas últimas palavras ao encerrar seu ministério seriam retenção, retenção, retenção. Suas palavras continuam vivas na liderança do presidente Monson e em todos os que nos qualificarmos para ter o poder que tinham Leí e Nefe de nutrir com a boa palavra de Deus. Tenho certeza de que vocês continuarão, como eu, a surpreender-se com os humildes santos dos últimos dias que fazem visitas de mestres familiares e professoras visitantes e falam com seus amigos não membros com um poder cada vez maior. Durante anos lembramos das palavras do presidente McKay, todo membro um missionário. Tenho certeza de que dia virá em que, por meio da fé que os membros têm, veremos um número cada vez maior de pessoas sendo convidadas a ouvir a boa palavra de Deus e se filiando à igreja verdadeira e viva. Há outra melhoria que estou certo virá. As famílias de toda a igreja procuram maneiras de fortalecer e proteger seus filhos contra os males que os cercam. Em alguns casos, esses pais estão desesperadamente tentando trazer de volta alguns de seus familiares que se perderam. Estou certo de que haverá cada vez mais uma recompensa dada por Deus para seus esforços. Aqueles que nunca desistem descobrirão que Deus nunca desistiu e que Ele vai ajudá-los. Grande parte dessa ajuda virá daqueles que foram chamados para servir na igreja. O desejo de ajudar aumentará tanto quanto muitos, como o jovem bispo Thomas Monson, que foi inspirado com maneiras práticas de convidar e incentivar aqueles que por algum tempo não reconheciam as bênçãos que Deus tinha reservado para eles. O presidente Monson até hoje se lembra das pessoas que ele se esforçou para resgatar, quando era o bispo delas. Minha esperança é que todos tenhamos a confiança de que Deus nos guiará para ajudar a trazer de volta aqueles que o Senhor deseja que levemos conosco quando voltarmos para a presença dEle. Outra melhoria que vejo chegar ao reino é o desejo e a capacidade de ajudar os pobres e necessitados. Vi como a compaixão dos membros da igreja pelas vítimas de catástrofes naturais aumentou admiravelmente em todo o mundo. Nos obituários, vejo famílias pedindo que as doações sejam enviadas para o Fundo Perpétuo de Educação e para o Fundo Humanitário da igreja. O profeta Joseph Smith previu esse maravilhoso desenvolvimento. Ele disse que quando a pessoa realmente se converte, deseja percorrer o mundo inteiro cuidando dos filhos do Pai Celestial. Isso já está começando a acontecer entre um número cada vez maior de membros da igreja. Considero notável o fato de que o padrão de doação para os necessitados se estenda para os que têm menos e pareça não ser afetado pelo fato de estarmos em dificuldades econômicas ou não. Isso, para mim, é uma prova de que a expiação tem cada vez mais efeito entre os membros. Meu testemunho de que esta é a igreja verdadeira e viva começou em minha infância. Uma das minhas primeiras recordações é a de uma reunião de conferência realizada em uma sala alugada de um hotel. O orador era um homem que eu não conhecia na época e cujo nome desconheço até hoje. Eu só sabia que ele era alguém enviado para nosso pequeno distrito de missão por alguém que possuía o sacerdócio. Não sei o que ele disse.
Mas recebi um vigoroso testemunho antes dos 8 anos de idade, antes mesmo de ser batizado, de que estava ouvindo um servo de Deus na verdadeira igreja de Jesus Cristo. Não foi a sala alugada nem o tamanho da congregação, que era pequena, mas senti um testemunho seguro de que eu tinha sido abençoado naquele momento por estar em uma reunião da igreja verdadeira. Quando me mudei com a minha família para as estacas organizadas da igreja em minha adolescência, pela primeira vez senti o poder dos coros do sacerdócio de um bispo amoroso. Ainda me lembro e sinto a certeza que tive quando me sentei em uma reunião do coro de sacerdotes ao lado do bispo e soube que ele tinha as chaves de um verdadeiro juiz em Israel. Senti cedo na vida esse mesmo testemunho em 2 domingos, um em Albuquerque, Novo México, e outro em Boston, Massachusetts. Em cada caso, eu estava presente no dia em que uma estaca foi organizada a partir de um distrito. Homens aparentemente comuns que eu conhecia foram chamados como presidentes de estaca. Ergui a mão naqueles dias, como vocês fizeram hoje, e senti o testemunho de que Deus havia chamado seus servos e que eu seria abençoado pelo serviço deles e por apoiá-los. Senti esse mesmo milagre inúmeras vezes em toda a igreja. Vi nos dias e meses que se seguiram ao apoio que aqueles presidentes de estaca foram elevados até a altura de seu chamado. Vi o mesmo milagre no serviço prestado pelo presidente Monson, quando ele recebeu o chamado de presidir como profeta e presidente da igreja e de exercer todas as chaves do sacerdócio na terra. Presenciei a revelação e a inspiração que lhe foram concedidas. E isso me confirma que Deus está honrando essas chaves. Elas são as chaves do sacerdócio que, nas palavras do Senhor, não têm começo nem fim. Presto meu solene testemunho de que essa é a igreja verdadeira e viva de Jesus Cristo. O Pai Celestial responderá às suas fervorosas orações para saberem disso por si mesmos. Vocês podem ter um testemunho de que os chamados que apoiaram hoje vieram de Deus. Ainda mais podem saber que nesta igreja são realizadas ordenanças que podem purificar a alma e ligar no céu o que foi ligado na terra, como na época de Pedro, Tiago e João. Essas chaves e ordenanças foram agora restauradas em sua plenitude, por meio do profeta Joseph Smith, e foram passadas para seus sucessores. Jesus é o Cristo. Ele vive. Eu sei disso. Testifico que Thomas S. Monson é seu profeta vivo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é verdadeira e continua viva. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our dear Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, ao final desta maravilhosa sessão de conferência, expressamos nossa gratidão pela oportunidade que tivemos de apoiar nosso profeta Thomas S. Monson e seus conselheiros e todos os profetas videntes e reveladores que nos guiam e nos ajudam a seguir nossa vida na direção correta. E também por todas as autoridades gerais que foram chamadas esta manhã. Pedimos tuas bênçãos sobre todos nós ao sairmos desse centro de conferências, para que sejamos protegidos e possamos pensar em tudo que ouvimos e encontrar modos de implementar essas lições em nossa vida. E que possamos ter mais desejo de melhorar nossa vida, ser melhores pais, melhores membros da igreja, melhores vizinhos e melhores amigos. Pedimos sua bênção sobre nossas famílias, protegendo-os e ajudando-os a entender a importância deste evangelho, que nos ajuda a viver sempre juntos em tua presença. Por tudo isso, expressamos nossa gratidão e oramos em nome sagrado de seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Esta foi a primeira sessão da 178ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon.